Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2016. Às 8h45 da manhã começamos o nosso serviço. Vamos comentar o que é que está acontecendo e as razões por que eu acho. Porque eu tenho uma sugestão de estratégia. Vamos lá. No momento, o processo contra o Luiz Inácio Lula da Silva está de volta na mão do juiz Moro. E evidentemente, se ele o quiser, ele pode prender Lula imediatamente. Primeiro, Lula está claramente enquadrado na lei que permite que o juiz Moura faça uma prisão preventiva. Por quê? Porque na lei brasileira diz o seguinte: se um denunciado, interrogado, tiver capacidade de destruir provas e mostrar, né, que ele está destruindo as provas, e tiver capacidade de provocar tumultos públicos, a lei permite que o juiz declare uma prisão preventiva e o denunciado ficaria na cadeia até o processo ser resolvido. Está perfeitamente enquadrado na lei. Principalmente depois que nós vimos os vídeos gravados com ordem do juiz. É um absurdo o que nós vimos, como esse rapaz é desqualificado em todos os sentidos. Desqualificado moralmente, eticamente, por a linguagem que ele apresenta e a maneira assintosa que ele fala dos seus adversários e dos responsáveis pela justiça no Brasil. É um fora da lei, esse Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então sobre esse aspecto, qualquer que seja a ordem do juiz, se for prendê-lo, ele está garantido pela legislação brasileira. É um processo legal. Cortinas de fumaça. Olha só, evidentemente toda pessoa quando está acuada, no meu caso, principalmente no caso de bandidos, ele usa de qualquer artimanha, né? Qualquer artimanha para se defender ou procurar escapar da justiça. Principalmente pessoas assim, inescrupulosas, sem ética nenhuma, né? Então eles apelam para qualquer tipo de irresponsabilidade que possa atrasar um pouco o destino final deles, que será a cadeia. Então, no início, quando o juiz Moro, no início, quer dizer, já há umas 3 semanas, conduziu o senhor Luiz Inácio Lula da Silva coercitivamente para ser interrogado, houve um blá 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 muito grande, quando na realidade não era tanto assim. Porque a medida coercitiva não é só para pessoas que negam ir ao juiz e para ser interrogado, mas também para aquelas pessoas que de antemão se sabe que ela fará qualquer ação, que ela cometerá qualquer outro crime para evitar de ser interrogado. E evidentemente o senhor Lula já tinha sido convidado para ser interrogado várias vezes e está sempre colocando uma justificativa para não ser interrogado. Inclusive na última aí, os seus advogados disseram que não queriam ser interrogado pelo promotor Cássio Cossenino, promotor lá de São Paulo. Ora, como é que o interrogado tem a audácia de dizer que não quer ser interrogado por esse ou aquele juiz? Primeiro, não são as perguntas de um juiz que levam o interrogado para a cadeia. Portanto, eles praticamente não têm como fazer um inocente ir para a cadeia através de perguntas dele. O que leva o interrogado para a cadeia são as respostas que ele vai dar. Então, essa condução coercitiva pode ser que tenha alguma característica
de ditatorial, mas não é. Ela é legal, ela é permitida pela lei. Segundo, a prisão preventiva, o pedido de prisão preventiva dos promotores de São Paulo. Eu fiquei impressionado, porque foi a reação à prisão preventiva de todo mundo, inclusive o seu Berval Pereira, que é um dos grandes articulistas desse país. Ele foi contra e disse que houve assodamento dos promotores de São Paulo. Na realidade, não houve nada disso. Os caras pediram, de acordo com o que eles tinham na mão, as denúncias que eles tinham na mão, né? Eles pediram a prisão preventiva legalmente. Pediram a quem? Ao Ministério Público Federal, através de uma juíza. Que a juíza decidisse a respeito da prisão preventiva. Olha, eu estou pedindo para uma pessoa decidir, analisar e decidir. Se ela analisa e decide que não vai ser presa. Então, qual é a precipitação que eu tenho em pedir uma prisão preventiva? No caso dos promotores de São Paulo, nenhuma. Apenas eles estavam cheios de razões, cheios de denúncias e sabiam de coisas que a gente não sabia. A gente não sabia, por exemplo, desses grampos e das conversas do Lula e das ações que ele estava tomando para bloquear a justiça e provocar tumulto público. Nós não sabíamos disso. Os promotores já sabiam. Então, mais claro ficou que eles agiram corretamente dentro da lei. Então, tinham que pedir mesmo a prisão coercitiva dele, a prisão preventiva do denunciado. Muito bem, tudo isso ocorreu, está aí a luta por isso. O processo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aceitou ser ministro do governo Dilma Rousseff para obter um foro privilegiado, fugir das garras do Sérgio Moro, das garras não, das leis interpretadas pelo Sérgio Moro, e houve uma liminar contra a posse dele. Essa liminar foi cassada, foi para o Supremo Tribunal Federal, e um ministro, Gilmar Mendes, que tem 10 ações na mão dele a respeito disso, decidiu a respeito de uma e devolveu os autos desse processo para o juiz Sérgio Moro. Ou seja, o Sérgio Moro está agora na posição, até o momento que eu saiba, na posição que ele pode prender Lula a qualquer momento. Contudo, eu acho que a estratégia dele vai obedecer a um bom senso que ele sempre teve. Ele vai perceber que isso aí tumultuaria muito a vida pública. Como ele sabe, tem certeza que o senhor Lula não escapa da justiça, devido às denúncias que já existem, inclusive essa do Delcídio Amaral, e mais diversas que estão por vir ainda. Ou seja, com tudo isso que já tem, o senhor Lula merece no mínimo 25 anos de cadeia. Então não tem como escapar. Se as instituições estão fortes, se a lei for seguida, o Lula não tem como escapar da prisão. Então, eu como juiz no lugar dele, deixaria esse processo aí, para que o Supremo decidisse. Quando o Supremo decidir a respeito desse processo, o processo voltar para a mão dele, ele faz a prisão preventiva. Se não, ele segue nos outros processos. E tem várias denúncias contra o senhor Lula capazes de colocá-lo 25 ou 30 anos na cadeia. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Sérgio Moro vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal com bastante confiança, porque ele sabe o material que ele tem na mão. E todo esse material é uma carga pesada contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.